Como criar a sua persona ideal. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o passo a passo de como desenhar a sua persona. Vocês vão entender o que é persona / público-alvo, para que assim vocês consigam ser efetivo na venda dos seus serviços, tão logo nos seus roteiros que você for criar na linha editorial do seu perfil. Eu sou Marlon Andrade, gestor de tráfego, estrategista digital, e você está aqui no canal da Visão Cósmica da nossa agência. Então, por favor, deixe o seu like aqui, deixe os seus comentários, se inscreva, ative o sino das notificações, pois toda segunda-feira estamos aqui postando conteúdo sobre estratégias e tutoriais para que você possa aprender sobre a ferramenta Tráfego Pago e assim fazer dinheiro com a ferramenta e também ajudar as pessoas. Dito isso, sem mais delonga, vamos ao vídeo. Antes da gente iniciar, eu quero que você faça uma reflexão comigo. Anote uma coisa, abre aspas, as pessoas só compram aquilo que elas querem. Vamos fazer uma analogia dentro do digital antes de falar sobre persona e público-alvo para você poder ter um entendimento também na prática. Por que eu digo isso? Dentro do digital, eu vejo de uma forma muito errada as pessoas sempre empurrarem produtos e serviços para os seus clientes. Mas se a gente parar para pensar, se você forçar uma venda, você, independentemente do nicho, independentemente do seu posicionamento, e ele também conta, as pessoas tendem a não efetivamente depositarem essa confiança em você para que ela possa partir para o próximo passo e comprar. Por que eu estou falando isso? Para se ocorrer uma venda do seu público-alvo, da sua persona ideal, 3 coisas devem acontecer. Ela deve ter relacionamento contigo, confiança e intimidade. Relacionamento. Quando você faz anúncios online para as pessoas, em que eu vejo muita gente fazendo diretamente para público frio, e dependendo da oferta que você faz para essa pessoa sendo público frio, na maioria das vezes, essas pessoas não aceitam essa oferta. Uma porque ela não tem relacionamento contigo. Simplesmente ela está vendo uma oferta, digamos, de um celular muito caro, de um produto X que é high ticket, de R$1.000 para cima. Como que essa pessoa vai comprar com você? E aí entra essa questão também da persona e algumas habilidades que você deve possuir, arrancar essas habilidades de você para gerar relacionamento. Uma é a comunicação. Nada adianta você entender sobre persona aqui, sobre o público-alvo, se você não pratica a habilidade da comunicação / persuasão com o seu público-alvo. Mas, obviamente, vendendo a verdade, sabe? Não enganando as pessoas. Então, tem que se gerar relacionamento com essas pessoas. Outra coisa é a confiança a partir da forma que você se comunica, porque eu sempre falo, quando a gente se comunica com a outra, você no papel de consultor de venda, a outra pessoa ela percebe pela sua entonação de voz essa confiança, porque você vai fazer com que o seu cliente entenda que aquilo faz sentido para ele, seja uma prestação de serviço, seja um produto físico, seja lá o que for. Então tu já estabeleceu um relacionamento pela sua abordagem, estabeleceu uma confiança pela sua entonação de voz e as perguntas abertas que você realiza, e assim tão logo por último a intimidade, fazendo com que essas pessoas comprem de verdade os seus serviços. Mas afinal, o que é persona? Vamos comigo aqui para a gente poder entender o que é persona. Persona é a personificação da pessoa que você vai desenhar em 3 pilares: terreno, desejo e criativo. Mais pra frente vou estar te explicando. Mas a persona se chama o teu público ideal que você vai desenhar. Ou seja, é o personagem fictício que caracteriza o seu público-alvo. Mas antes de identificar a persona e o seu público-alvo, como temos essa informação exata do nosso público? Eu vou colocar aqui para vocês. Como temos a informação exata do nosso público-alvo para que possamos desenhá-lo. Então, existem 2 meios para a gente poder desenhar essa persona que você vai ter que fazer para você ter uma noção dela. Primeiro, Google Forms. Google Forms, que é o Google Formulário. A partir quando você entra ali no Google Docs, você consegue entrar na aba dos formulários. Você consegue construir esse formulário elaborado
Assim que você elaborar essas perguntas elaboradas para sua audiência, independentemente do nicho, você distribui esse formulário, faz um convidativo para essa pessoa no seu WhatsApp. Digamos que você é do nicho de odontologia e você tem profissionais ali que você tem intimidade dentro do seu ciclo, mesmo você sendo um prestador de serviço. Então você pega esse Google Formulário elaborado para essa audiência, que é a sua audiência, né, e fala: então, amigo, eu estou aqui fazendo um estudo sobre o meu público-alvo, que é você. Você toparia fazer essas perguntas aqui, no caso, responder essas perguntas para mim? Vai demorar em torno para você de 5 a 10 minutos preenchendo esse formulário. É muito importante para mim, para que eu possa não somente te conhecer, mas conhecer essa audiência na qual eu trabalho, que você sabe que eu faço a prestação de serviço para odontologia. A pessoa, lógico, claro, posso preencher aqui para você. Então, você consegue de uma forma individual, nesse Google Forms, enviar para essas pessoas. Esse é o primeiro item. O segundo item é elaborar perguntas nos stories para a sua audiência. Então, essas perguntas elaboradas nos stories, ela dá um pouquinho de trabalho. Você elaborando essas perguntas voltado a dados demográficos, ao que ela gosta de fazer, exemplo, idade, onde vocês estão localizados, né? Vocês gostam disso, daquilo, quais as maiores dificuldades que vocês estão sentindo referente a isso, qual é os seus maiores desejos, sonhos voltado a profissões de vocês, diversos tipos de perguntas abertas. Então tem essas duas formas da gente poder estudar a sua audiência para que depois a gente possa desenhá-la a partir dessas respostas. Conseguiu entender até aí? Vamos lá desenhar a nossa persona na prática. Preste atenção, logo depois que você enviou o formulário para essas pessoas de forma individual, independentemente do nicho, eu vou dar outro exemplo aqui de nicho referente ao meu nicho, que é de autoconhecimento. Você enviou o formulário para a pessoa, fez as perguntas inteligentes, fez uma pesquisa dentro dos seus stories. Agora sim, você vai abrir o seu documento no Docs, vai digitar aqui no título persona ideológica, né? Porque faz parte da nossa estratégia aqui, da nossa agência da persona ideológica / público ideal, para a gente agora desenhar com essas respostas feitas por eles. Então eu vou dar uma associação à minha audiência. Eu trabalho no nicho de autoconhecimento. O meu público-alvo, ele não é somente uma pessoa. Eu não falo somente com um mentor da astrologia. Eu falo de uma forma abrangente porque toda essa audiência, ela meio que se interliga por suas dificuldades e seus desejos. Outra coisa que você deve reparar, na grande maioria das vezes, você tem que falar com apenas uma persona. Existem nichos específicos, como eu citei, odontologia, imobiliária, que tem somente uma persona que caracteriza esse público-alvo de uma forma abrangente. Mas tem outros nichos que você consegue ser um pouco amplo. Esse meu, ele se torna um pouco amplo. Existem profissionais com certas dificuldades, outros com outros tipos de desejos, porém mais avançados. Então tudo isso depende. O que não pode acontecer é você querer falar para todo mundo. Você não vai conseguir vender, tá bom? Continuando, né, eu tenho uma frase que eu levo muito para mim: quem domina o mercado são os verdadeiros autênticos, quem falam a verdade. Isso, você tem que ser autêntico aí dentro do seu meio, não se importar o que os outros vão pensar. E F de fã. Entendeu? Então vamos lá. Persona ideológica. O primeiro item que a gente vai desenhar são os dados demográficos. Eu vou até copiar e colar aqui para fazer com você, tá? Preste atenção, você vai ter acesso a esse documento. Eu vou tentar colocar aqui na descrição para vocês. Então, o que caracteriza os dados demográficos? São 1, 2, 3, 4, 5 itens da demografia. São idade, localização, ocupação, renda e nível educacional. Então vamos colocar lá: idade, localização, os 3 passinhos aqui, ocupação, renda desse público e nível, que é muito importante isso aqui, nível educacional. Anotou aí? Idade, localização, ocupação, renda e nível educacional. Vamos lá, preencher tudo isso, item por item. Então, digamos, né, o meu nicho aqui, como eu falei para vocês, vou dar um espaço, nicho, que é o meu autoconhecimento. Então, nicho do autoconhecimento, que é o meu, então imagine como fosse o teu, coloque o seu, referente ao seu nicho. Então, faça toda essa associação
para o seu nicho. Então eu vou dizer aqui do meu nicho. Tem todos os formulários da minha audiência, toda a análise de dados e pesquisa. Agora eu vou colocar idade. Qual é a idade do meu público ideal que eu percebi dessas respostas dos formulários? Idade são pessoas que possuem uma idade inicial de 32 anos até 45 anos para esta persona que escuta. Vou colocar aqui idade, para poder ficar em negrito. Então vamos lá. O que eu caracterizo dentro do meu público? São pessoas, homens, mulheres da espiritualidade, do autoconhecimento, a partir de 32 anos e 45 anos de idade. São pessoas essas que me escutam. Pessoas essas que ouvem a minha mensagem nos criativos e dentro da análise, dentro do que eu percebo também nas métricas do próprio Meta ADS, essa é a faixa etária ideal para mim. Então, qualquer tipo de oferta que eu vou fazer, essas pessoas dessa faixa etária em demografia estão mais propícias de poder me ouvir e comprar. E aí, qual é a sua? O próximo, localização. Fiz a minha análise lá. A localização, onde essas pessoas dentro do meu nicho estão localizadas. Eu fiz toda a análise em diversas plataformas, como eu te falei. Então, estão localizadas, vou tirar do negrito, estão localizadas nos seguintes estados do Brasil. Referente ao meu público, que são pessoas espirituais, eu analisei no Google Trends também, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. Agora, saindo do Sudeste, indo para o Sul, Rio Grande do Sul, tem uma grande população ali que é do espiritual ali, do autoconhecimento, Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, nem tanto, não vou colocar. Nordeste, Ceará, eu já sei, já vi isso, estudei muito. Então, como que é o seu? É somente região Sudeste? É região Nordeste também? Região Sul? Porque não é todas as regiões que vão te ouvir. Tem uma predominância dentro dessa sua análise. Então, dentro da minha análise, são esses estados ali que são mais fortes dentro das pessoas que trabalham com autoconhecimento. E por último aqui, Bahia, com toda certeza Bahia. Então é isso, localização, fiz idade, a localização deles, né? Então tudo isso eu faço como uma segmentação na hora de colocar nos anúncios online e subir uma campanha. Calma que a gente ainda está aprofundando. Vamos lá, ocupação. Ocupação, já coloquei aqui minha resposta. Ocupação, são homens, mulheres, casados ou não, divorciados, possuem cargos específicos dentro desse nicho, então que tem seus dons e utiliza suas ferramentas e seu dom para curar o próximo. Essa pessoa, esse ser de luz, tanto pode ser casado ou casada, mas na grande maioria tem filho. Então essas pessoas normalmente são casadas. E dentro do MetaDS, quando eu faço a segmentação, eu consigo colocar um tipo de público à base de interesses e limitar essa audiência de pessoas que são casadas. Isso é muito forte. Eu vou dar esse bônus para vocês na parte final dentro dessa segmentação de uma forma bem sucinta e rápida. Renda desse público. São pessoas que investem em mentorias de autoconhecimento, são pessoas que têm tradições. Então a renda dela é o quê? É média, alta? A renda da minha audiência é de classe média / alta. Então aqui, como o meu público é de uma forma muito mais abrangente, eu trabalho com uma audiência que é de classe média, recebe em torno ali de 5 mil, e outras de classe alta ali, de 10 mil para cima. Pessoas essas que têm outro tipo de desejos, interesse. Então o meu público ele é um pouco abrangente. Então eu ofereço serviços de acordo com a necessidade ali de cada um, martelando a dor de cada um, entendeu? Então a renda da minha audiência é de classe média alta. Só tirar aqui do negrito, você já tem essa noção de quem é a sua audiência pelo Google Forms, pela análise de pesquisa. Agora o nível educacional desse público. São pessoas que têm faculdade, são pessoas que não têm faculdade. Qual é o nível educacional delas? São pessoas que têm um raciocínio lógico. A gente tem que entender isso dentro da demografia, porque tudo influencia
na hora da segmentação. Meu público em uma parte não possui faculdade, outra parte possui, pois são profissionais também terapeutas, profissionais do digital e trabalham com o autoconhecimento. Meu público é uma parte não possui faculdade, outra parte possui, pois são profissionais também terapeutas, né, pessoas formadas ali, profissionais do digital, que também trabalham com autoconhecimento. Então, dentro aqui da minha audiência, tem profissionais específicos da Kundalini, que tem informação X de diversas coisas. Então, a gente vai percebendo isso, o nível de lógica desse público-alvo. Então, aqui eu também consigo ser um pouco abrangente, se tratando do meu público, para eu poder fazer os testes, entendeu? O nível educacional. Porque dentro da segmentação, eu também consigo colocar se aquele público X, a base de interesses, tem alguma faculdade, algum doutorado, algum mestrado, enfim, é um limitador de audiência. Então é isso. E a sua audiência? Qual o nível educacional dela? São pessoas formadas? São pessoas que não são formadas? Então a gente conseguiu concluir aqui o terreno, o primeiro item do desenho da persona. Agora nós vamos para o segundo item chamado desejo, que é comportamento de consumo. Calma aí, esquecemos aqui do último item do terreno, que se chama estado civil, gente. Deixar isso passar despercebido e não podemos deixar passar nada. Qual é o estado civil da sua audiência? Você já fez o formulário, fez todos os itens, análise de pesquisa. Eu vou colocar aqui o meu dentro do autoconhecimento. É mãe, pai, solteiro. Na maioria das vezes as pessoas têm como família uma família mais espiritual, né? É o que eu percebo, né? São pessoas que possuem cargos e tal. Até mesmo quem trabalha por conta própria sendo profissional da espiritualidade, profissional holístico. Não generalizo, mas a grande maioria é solteiro ou solteira, homem ou mulher, tá? Porque também tem profissionais aqui comigo que são casados, né? Então, tudo isso depende, sabe? É aquilo, se você está falando somente com uma persona só, que caracteriza aquela sua audiência de uma forma ampla, tu já sabe. O meu em si, ele é um pouco mais abrangente, porque eu trabalho com profissionais de cargos espirituais, profissionais de Kundalini, mentores astrólogos, mentores tarólogos, mentores de autoconhecimento. Você vai percebendo que tudo envolve o meio do autoconhecimento / espiritualidade, tá bom? Então tudo isso depende. Mas agora vocês conseguiram perceber dentro dessa análise ali, ó, idade, né? Dentro da minha audiência, 32 a 45 anos. A localização é onde eu vou estar divulgando isso, né, dentro do MetaDS. A ocupação, se eu vou colocar realmente se é homem, se é mulher, se é os dois, né, desmistifiquei ali, né, um pouquinho se eles têm cargos, né, espirituais, a renda dessa audiência, né, para eu poder ter uma noção, quanto que eles recebem, de 5 mil a 20 mil, nível educacional, se tem faculdade ou não, tá bom? E o estado civil. Galera, preste atenção, aqui na prática eu vou mostrar para vocês como que isso é exercido aqui dentro do gerenciador. Então lidamos com ocupação, idade, estado civil, né, nível educacional. Como que isso a gente insere aqui no nosso gerenciador de anúncios? Preste atenção. Idade, colocamos lá um público naquela nossa faixa etária, né, de 30 anos a 45 anos. Mulheres, gênero, mulheres, não homens. Brasil, lembra que eu falei para vocês da localidade? Localidade a gente coloca aqui também. Rio de Janeiro, tudo isso relacionado à persona e o estudo da audiência. São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará e Bahia. Seguindo todo aquele processo que eu expliquei para vocês. Localidade desse público-alvo da persona que a gente está desenhando. 30 a 45 anos, mulheres, né? Coloquei aqui até 30, né? Eu tinha colocado lá 32, mas não tem problema não, pode ser 30 também. Os 30 anos são pessoas que também fazem parte da minha audiência. De 32 a 45 se torna muito mais assertivo, mas também tem uma audiência ali dos 30 anos, né? Abaixo disso já não considero muito legal não, porque as pessoas ali estão numa indecisão antes dos 30 anos. É aquelas cobranças internas que normalmente todo mundo tem, tá bom? 30 a 45 anos, mulheres. E agora a questão dos interesses que a gente estava falando lá. Autoconhecimento, interesses em autoestima, como fossem interesses da minha audiência, né? Vamos colocar yoga, ó, empregadores em yoga,
yoga e espiritualidade, sim. Interesses em músicas, ó, vocal trance, vou botar em inglês aqui, vai aparecer music, ó. Música, entretenimento e mídia. Culinária, comidas e bebidas. Posso até colocar aqui receitas também. Tem mulheres aqui que curtem muito receitas e ficam, né, dentro desse tipo de interesse, receitas e assim por diante. Então, a gente vem finalizando, ó, público de interesse. E lembra do limitador que eu falei para vocês? Relacionado ao nível educacional, o estado civil da pessoa. Então, aqui eu crio um público à base de interesse, autoconhecimento, autoestima. Vou até acrescentar aqui, ó, astrologia e espiritualidade. Astrologia e espiritualidade. O que eu vou fazer com essa audiência, com esse público? Eu vou limitar. Tá vendo aqui a setinha definir com mais detalhes? É como eu fosse dar um filtro nessa audiência e limitar essa audiência ainda mais, colocando ela em uma outra tabela FIP, eu posso dizer dessa forma. Definir com mais detalhes. Agora eu vou colocar. Quero limitar todo esse público. O meta, eu quero que esse público que possa me assistir, que tenha todos esses interesses aí, são pessoas casadas. São mulheres casadas. Vou botar aqui, ó, casado, status de relacionamento. Tá vendo ali, ó, 16 milhões de pessoas na lateral aqui? É aquele grupo de anúncios logo acima. Quando eu colocar casado, ele vai enxugar. Ó, cliquei casado. 5 milhões de pessoas. Então o limitador ele vai enxugando, ele vai peneirando. Agora você teve esse entendimento como isso é poderoso dentro de um papel de gestão de tráfego para uma agência que vai trabalhar para você, para que você mesmo exerça dentro dos seus anúncios online. Então essa foi a explicação. Vamos lá, esse vídeo aqui ficou muito longo, então segura aí que vamos postar o segundo conteúdo ainda essa semana. Fica atento lá no nosso Instagram. Então essa foi a primeira parte de como desenhar a sua persona. Nos vemos nos próximos conteúdos. Fica atento lá no Instagram.